Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nesse vídeo você vai aprender a como utilizar o verbo modal can. O primeiro detalhe que você tem que ficar ligado quando estudar qualquer tipo de verbo modal em inglês é que por ser uma subcategoria de verbos auxiliares, os verbos modais eles não comportam o uso associado com outros verbos modais. Ou seja, você não pode combinar can com outro verbo auxiliar ou com outro verbo modal. É por isso que a gente não deve dizer coisas como can, should, can, must, can, may. O que você tem que ficar ligado aqui é que a gente sempre vai trabalhar com aqueles verbos que são muito comuns na língua inglesa, como por exemplo brincar, estudar, fazer. Assim a gente pode dizer em inglês play, study, do. E você pode pegar qualquer outro tipo de verbo, contanto que não seja um verbo auxiliar e nem mesmo verbo modal. Antes da gente falar sobre como utilizar can em inglês, você deve ficar ligado quanto à questão da pronúncia. Isso porque no inglês americano a gente costuma dizer can na forma afirmativa, já na forma negativa fica can't. Já se tratando do inglês britânico, é muito comum a gente ouvir coisas como can't. Escute novamente a pronúncia no inglês britânico, can't. Então, no inglês americano, a gente tende um pouco para a letra E. Já no inglês britânico, a gente tende a pronunciar can't, como se fosse o som da letra A na nossa língua. A estrutura geral que a gente utiliza para poder montar frases com can em inglês é a seguinte. Primeiro, você deve optar por um pronome pessoal da língua inglesa ou talvez um nome, ou seja, escolha o sujeito da sua frase. Logo na sequência vai vir um verbo modal can ou na sua forma negativa, que é can mais a palavrinha not. Então você pode optar por dizer can not ou você pode fazer a forma contraída dessas duas palavras obtendo can't. Então, retomando essa estrutura que eu estava mencionando, primeiro a gente vai posicionar o sujeito, que pode ser, por exemplo, um pronome pessoal como he, she, they. Você também pode escolher nomes como Daniel, Jack, Bob. Logo na sequência vem o verbo modal can. Depois você vai optar pelo verbo. Lembre-se que nesse caso o verbo não pode ser um verbo modal ou verbo auxiliar, como eu expliquei no começo desse vídeo. Além disso, a gente deve optar pela chamada forma base. A forma infinitiva do verbo, por exemplo, quando a gente quer dizer estudar em inglês, é to study. Se eu quiser obter a forma base desse verbo em inglês, basta eu remover a partícula to e fica study. Então o verbo que vai vir nessa estrutura geral vai vir geralmente na forma study, para estudar, play, para brincar, do, para fazer, speak, para falar, e assim sucessivamente. Escolha então um verbo na chamada forma base. Na língua inglesa, quando a gente quer montar perguntas em inglês utilizando um verbo modal ou verbo auxiliar, a gente deve seguir a regra que aponta que o verbo auxiliar ou verbo modal deverá ficar logo no começo da frase. Por isso, aquela estrutura que eu apresentei é uma estrutura na qual a gente vai utilizar para frases na afirmativa ou frases na negativa. Isso porque, se tratando de perguntas, você deve posicionar o verbo modal can logo no começo da frase. Na sequência, você utiliza o sujeito e logo depois o verbo na forma base. É por isso que a gente pode dizer coisas como Can I swim? Can you speak? E por aí vai. Então você deve primeiro ter certeza, eu quero montar uma frase na qual eu vou estar utilizando a forma afirmativa ou a forma negativa ou se trata de uma pergunta. Lembre-se, toda vez que você for montar uma pergunta com verbo modal ou verbo auxiliar que seja, ele deve ficar logo no começo da pergunta. É claro que podem ocorrer algumas pequenas exceções quando, por exemplo, você precisar utilizar palavras como what, when, where, porque aí, nesse caso, a nossa estrutura para a pergunta permanece inalterada, mas você vai posicionar essas palavras que são conhecidas como WH questions logo no começo da nossa estrutura. Então, quando a gente diz can you speak, essa é a estrutura geral para perguntas. Caso você queira utilizar alguma daquelas palavras, algum daqueles pronomes interrogativos, basta você posicioná-los anteriormente a essa nossa estrutura que acabamos de aprender. Esse detalhe, então, lembre-se, se trata apenas de uma regra para perguntas. O primeiro uso de can em inglês é quando can ele embute o sentido de conseguir ou dar conta. Acho que uma frase que nos faz muito pensar nisso é quando, por exemplo, o presidente Barack Obama, em 2008, ele fazia sua campanha para presidente. Ele ficou muito famoso com aquele slogan Yes, we can. Repetindo,
Yes, we can. Então, o can aqui, que foi utilizado pelo presidente Obama, contém o sentido de conseguir, ou de dar conta, ou talvez de capacidade ou habilidade. Eu posso perguntar para alguém em inglês, Can you speak English? Repetindo, Can you speak English? Se você estivesse perguntando, poxa, Daniel, como eu respondo essa pergunta em que apareceu a palavra can? Você pode optar por duas formas. Primeira, a chamada short answer, na qual a gente faz apenas uso do verbo modal em que aparece na pergunta, ligado à palavrinha yes ou no. Então, se por exemplo alguém te pergunta, a pessoa quer saber se você realmente sabe nadar. Veja que na nossa língua a gente costuma dizer sabe nadar. Já na língua inglesa a gente costuma utilizar o verbo modal can, quando a gente quer justamente embutir o sentido de capacidade. Você tem um dom? Você sabe nadar? Can you swim? Você pode responder para a pessoa, Yes, I can, caso você realmente saiba nadar. Ou você também pode dizer, No, I can't. Veja que nesse caso eu optei por utilizar can associado à palavrinha not, fazendo a contraction form e ficou can't. Então se alguém lhe pergunta se você sabe nadar, a pergunta em inglês fica Can you swim? Você pode responder Yes, I can. Ou então No, I can't. Então aqui fica um detalhe super interessante. Na nossa língua a gente costuma utilizar o verbo saber. Você sabe falar inglês? Você sabe nadar? Já na língua inglesa a gente costuma utilizar can, justamente para embutir aquele sentido da habilidade, da capacidade. Você também poderia responder essa pergunta com a chamada resposta longa ou long answer, na qual a gente justamente vai utilizar can, o verbo modal, mas além disso a gente vai utilizar também o verbo principal que está nessa pergunta. Assim, se alguém pergunta para você algo como Can you swim? Você pode responder Yes, I can swim. Veja que é diferente de responder Yes, I can e parou por aí. Então a gente tem essas duas possibilidades. Primeiro, você pode optar pela short answer, como em Yes, I can, ou pela long answer, como em Yes, I can swim. Da mesma forma, caso você queira dizer que não, você pode optar por dizer No, I can't, ou No, I can't swim. Por exemplo, eu quero lhe perguntar se você sabe cozinhar. Eu posso perguntar em inglês, Can you cook? Repetindo, Can you cook? Você pode responder Yes, I can. Parou por aí. Ou você pode dar a resposta longa que fica Yes, I can cook. Já na forma negativa, No, I can't. A resposta para aí. Ou você dá a resposta longa. No, I can't cook. É muito comum a gente fazer o uso de can quando a gente está nos referindo a instrumentos musicais. Então, por exemplo, eu quero saber, e aí, você sabe tocar violão? Você sabe tocar piano? Eu posso perguntar em inglês. Can you play the piano? Repetindo. Can you play the piano? Você pode responder Yes, I can. Ou Yes, I can play the piano. Ou até mesmo No, I can't. Ou No, I can't play the piano. Outra forma interessante de utilizar can em inglês é quando estamos nos referindo às permissões ou proibições. Por exemplo, eu quero falar que na minha empresa onde eu trabalho há uma regra, há uma norma em que diz que não podemos utilizar calça jeans no trabalho, no ambiente de trabalho. Assim eu posso dizer em inglês, We can't wear jeans at work. Repetindo, We can't wear jeans at work. Se eu trabalho em um restaurante e por acaso eu vejo que tem um cliente fumando dentro do restaurante, eu posso dar o comando You can't smoke here. Repetindo, You can't smoke here. Repetindo, You can't smoke here. Eu posso dizer para o meu irmão que ele pode pegar o meu carro emprestado, por que não? Assim eu posso dizer para o meu irmão You can take the car if you want. Repetindo, You can take the car if you want. Então o que eu disse aqui foi você pode pegar o carro se quiser. Veja. You can take the car if you want. A gente também pode utilizar can e can't em inglês em se tratando de solicitações ou ofertas. Por exemplo, você quer pedir ajuda em inglês. Você pode perguntar para alguém Can you help me? Repetindo, Can you help me? Ou então você pode inclusive oferecer ajuda. Can I help you? Repetindo, Can I help you? Agora um detalhe muito interessante.
Como vimos no começo desse vídeo, é possível a gente utilizar o verbo modal can associado à palavrinha not quando a gente quer utilizar can na negativa. Então você pode dizer can, not ou can't. Além dessas duas formas, você também pode combinar can com not, ficando justamente na grafia que a gente está escrevendo aqui embaixo desse vídeo. Tá vendo como que a gente também pode escrever can na negativa em inglês? Geralmente a gente utiliza essa forma em documentos mais formais ou situações e contextos em que pede uma maior formalidade. Então eu posso escrever em um e-mail enviando para um colega de trabalho em inglês que eu não vou poder comparecer a um evento ou a uma reunião. Assim fica: I cannot attend the meeting. Repetindo, I cannot attend the meeting. Então é isso, pessoal. Essas foram formas super básicas de como utilizar can e can't em inglês. Além disso, eu gostaria de sugerir que você assistisse outros 2 vídeos nossos em que a gente fala sobre como dizer conseguir em inglês, e no qual uma das opções é justamente utilizando o verbo modal can. Então você pode encontrar esse vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E além disso, eu sugiro que você assista um outro vídeo em que a gente fala sobre como utilizar can quando can não é um verbo modal. Então, nesse vídeo você aprendeu a como utilizar can quando ele faz o papel de um verbo modal, mas existem outras maneiras completamente diferentes que não foram citadas nesse vídeo, nas quais você pode utilizar can e ele não é um verbo modal. Então, eu sugiro que você procure por esses 2 vídeos aqui no nosso canal no YouTube. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, não se esqueça de dar o seu joinha e também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!